A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 4º domingo do tempo do Advento. Agradecidos a Nosso Senhor, porque estamos praticamente às vésperas do Natal. Faltam apenas 2 dias para celebrarmos a culminância da nossa esperança, a sua plena realização no nascimento do Filho de Deus, Filho da Virgem Maria. Agradecidos, então, vamos nos colocar em sossego, em paz, em espírito, em mística, diante do Senhor, para saborear o alimento de Sua palavra com que Ele nutre nossa alma, mente e vida, com a riqueza das leituras deste domingo. Antes delas, com a Igreja, nós diremos: infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A mesa da palavra hoje tem, na primeira leitura, o texto da profecia de Miqueias, no capítulo 5, versículos de 1 a 4a. O salmo responsorial será o Salmo 79, com 3 estrofes, entre elas intercalado o refrão: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos, para que sejamos salvos. A segunda leitura está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos de 5 a 10. E o evangelho deste domingo é de Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45. Antecipamos a todos a graça de dias maravilhosos, votos de felicidade em família e no coração de cada um. Ninguém sofra de desespero, de depressão, de angústia. O Senhor está mais perto de nós. Ninguém se sinta desamparado. Temos pai, temos mãe. E que mãe? A Virgem bem-aventurada, a Virgem feliz. Se minha mãe é feliz, eu sou feliz. A felicidade dela é a minha. A minha é o patrimônio e o cuidado dela. Saboreemos então a riqueza profética com que o profeta Miqueias, como numa síntese de todos os profetas que falam do Messias, aqui se expressa na liturgia de hoje com graça e sabedoria. Então, bom Natal para todos. Nesta iminência da solenidade do Natal, estamos unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, e à Igreja em todo o orbe terrestre, para a abertura da Porta Santa do Jubileu da Esperança, Peregrinos da Esperança, o tema que o Papa quis dar a este ano santo que estamos para viver entre 2024 e 2025, o Ano Santo da Redenção. Desejo a você bom domingo, a si e aos seus. Louvando a Nosso Senhor também porque, assim, com este domingo, concluímos os domingos do tempo do Advento e viveremos 2 dias dentro da semana da novena de Natal, que concluiremos também logo mais, rumo ao Natal, que celebraremos na sua véspera daqui a 2 dias. Ouçamos então o Evangelho de hoje, 4º domingo do Advento. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 45.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje traz Maria indo apressadamente para a região montanhosa. Temos aqui, no início desse Evangelho, alguns elementos importantes de ser elucidados para a compreensão do texto. Região montanhosa significa, entre outras coisas, lugar de dificuldade, na Bíblia, lugar da manifestação de Deus. Por essa razão, monte, montanhas e seus derivados são lugares de encontro com Deus, lugares onde Deus se manifesta de alguma forma. Moisés, por exemplo, recebeu as tábuas da lei no monte. Jesus subia ao monte para rezar, para se encontrar com Deus Pai. Jesus se transfigurou no monte e lá Deus se manifestou. Foi na montanha que Jesus subiu para escolher os 12 apóstolos. Foi na montanha que ele proclamou as bem-aventuranças. Assim são muitas as passagens que relacionam o monte ou montanha ao lugar de encontro com Deus, alguns lugares de tomada de decisão e aos grandes desafios. Maria vai apressadamente para a região montanhosa. O que Maria vai fazer com tanta pressa na região montanhosa, nesse lugar de dificuldade? Ela vai por alguns motivos divinos. Entre eles, vai ao encontro da prima que passa por dificuldades. Aqui surgem diversos questionamentos. O que a prima estaria fazendo nesse lugar de dificuldades? Ela estava morando lá com seu esposo Zacarias. Isabel e Zacarias foram morar na região montanhosa não por escolha própria, mas porque era o lugar que sobrava, e ainda sobra, para os pobres e excluídos morarem. Nas grandes cidades, os pobres moram nas periferias ou moram nos morros. Já experimentou o que significa morar em morro? Temos hoje muitas regiões montanhosas, no sentido figurado do termo. São os lugares onde vão morar os que são excluídos. São as periferias, as áreas de risco, os lugares vulneráveis, como por exemplo debaixo das pontes, as favelas, os lixões ou mesmo as portas das lojas. Mas por que Isabel e Zacarias foram morar na região montanhosa? Porque, de certa forma, eles também foram excluídos da comunidade. Eram de idade avançada e não tinham gerado filhos. Naquela época, quem não gerasse filhos não era bem visto pelas pessoas, era considerado uma pessoa amaldiçoada por Deus e por isso os demais o queriam distante. Desta forma, eles vão morar na região montanhosa, forçados pelas circunstâncias sociais. Entendemos, deste modo, por que Maria se dirige a essa região com tanta pressa. Ela não vai passar férias nas montanhas. Ela vai ao encontro de alguém que passa necessidade, alguém que está precisando de ajuda, e ela vai para ajudar. Quem é que disse a Maria que Isabel estava precisando de ajuda? Cremos que foi sua sensibilidade divina, pois ela trazia no seu ventre o Filho de Deus. Aquele que traz Deus dentro de si sente as necessidades de seus irmãos. Pessoas insensíveis às necessidades dos outros demonstram que não têm Deus no coração. Talvez o tenha na boca ou em qualquer imagem externa ao seu corpo. Maria não é assim
Ela tem Deus por dentro, na sua carne, na sua mente, na sua psique e na sua sensibilidade de coração, no seu imaculado coração. Ela sente que a prima precisa de ajuda e vai correndo ao seu encontro. A pressa de Maria nos mostra que os pobres, os que passam necessidade, os sofredores não podem esperar muito. Quem tem dor, quem tem pobreza, quem tem fome, tem pressa. É preciso fazer algo agora, urgente, pois quem espera para ajudar pode não ter mais tempo. A pressa de Maria revela a pressa que todos nós, cristãos, pessoas que comungam com Cristo, pessoas que são portadores de Deus, devem ter. Ela nos ensina, com esse gesto, a ter sensibilidade e a perceber a necessidade, a urgência das coisas e assim fazer algo para ajudar e não ficar conversando, perdendo tempo, discutindo generalidades e bagatelas. Quando ela chega a esse lugar de dificuldade, entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Essas expressões são profundamente reveladoras. Primeiro, ela entra na casa, ou seja, Maria entra na vida de Zacarias e Isabel para transformá-las. Entrar na casa aqui significa muito mais do que simples gesto de entrar pelas portas de uma casa. Significa entrar na vida, participar da vida daqueles que necessitam. No caso, Isabel e Zacarias. Eles representam bem mais que um casal em dificuldades. Eles representam uma categoria de excluídos, de necessitados, de pessoas que precisam de ajuda. Saudar lembra o gesto de estender a mão e cumprimentar. São gestos simples que fazemos todas as vezes que vamos à casa de alguém ou quando encontramos uma pessoa e a cumprimentamos pela rua. Mas aqui esse gesto ganha significados teológicos. Saudar e estender a mão significa ser solidário, significa ajudar, significa fazer algo de concreto para quem precisa. Todo gesto de solidariedade é gesto epifânico, de manifestação, pois revela Deus. Foi assim que esse gesto de Maria, que ela revelou Deus para a prima Isabel. Tão logo Isabel foi saudada, a criança que ela trazia no ventre estremeceu e ela reconheceu que Maria era portadora de Deus, que Maria estava grávida e não era uma gravidez qualquer. Ela reconheceu, através deste gesto, que Maria trazia dentro de si Deus. Somente quem traz Deus dentro de si é capaz de gestos tão grandiosos, tão generosos. A saudação de Maria fez com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo e por isso ela exclama com um grande grito: "Você é bendita entre todas as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar?" Com esta exclamação, Isabel diz a Maria sobre o salto que a criança deu no seu ventre, quando ouviu a saudação. Por essa razão, o gesto de saudação de Maria foi um gesto revelatório. O Espírito Santo revelou a Isabel sobre a gravidez divina de Maria. Maria já sabia disso, pois havia dado seu sim a Deus através do anjo, mas Isabel não sabia. Ninguém tinha contado a Isabel até então sobre Maria e o Filho de Deus que ela trazia no ventre, nem a Maria sobre o filho que Isabel esperava. Com essa revelação divina, Isabel profetiza que Maria seria bem-aventurada porque tinha acreditado. Jesus, anos mais tarde, vai dizer também: "Bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto." É bem-aventurado todo aquele que crê em Deus e se coloca à sua disposição. Colocar-se à disposição de Deus é colocar-se à disposição dos que necessitam, dos que precisam de ajuda. Quando Maria se colocou à disposição de Deus, ela disse estar pronta para atendê-lo. E esse gesto de solidariedade com a prima que passa por necessidade é consequência do seu sim, da sua bem-aventurança, do seu compromisso com Deus. A dificuldade da prima não consiste apenas no fato de ela estar morando numa região inóspita, mas também porque está grávida. Toda mulher grávida precisa de certos cuidados, mas no caso de Isabel, esses cuidados se redobraram.
pois tudo indicava que sua gravidez era de risco. Uma mulher de idade avançada que gera um filho tem comumente uma gravidez de risco. Além dos riscos biológicos, tinha também o risco social, o risco de ser incompreendida, enfim, o risco de não suportar o peso de uma gravidez nessas circunstâncias. Mas Deus revela nessas duas mulheres grávidas o seu poder. Isabel gerava o precursor, aquele que iria preparar os caminhos do Senhor, um dos últimos profetas do Antigo Testamento. E Maria gerava o próprio Deus. Ela emprestou seu ventre para que Deus ali se encarnasse. Vemos assim a importância destas duas mulheres na história da salvação. Vemos como Deus faz dos pequenos e humilhados seres grandiosos, colocando-os bem perto dele. Foi o que Maria disse na profecia a ela atribuída, da qual vemos parte do Evangelho de hoje. Maria proclama com a alma, ou seja, com todo o seu ser, a grandeza de Deus. Ela não proclama apenas com a sua voz ou com seu gesto sublime de ajudar quem precisa. Ela proclama com a alma. Proclamar com a alma significa uma proclamação integral, com todo o nosso ser. A minha alma engrandece o Senhor. A alegria que Maria sente não é uma alegria passageira por um acontecimento passageiro, é uma alegria eterna. É a manifestação de alegria do seu espírito que se alegra em Deus, seu Salvador e o Salvador da humanidade que ela representa. Revela desta proclamação que Deus olha para a humilhação de seus servos. Maria representa todos os que servem a Deus. É assim, então, que concluímos este belíssimo quarto domingo do tempo do Advento, iluminados e acolhidos no ventre destas duas mulheres. Nos tornamos uma comunidade com Jesus e João Batista, com elas nossas mães, Santa Isabel e a Virgem Maria. Também com nossos pais na fé, o Santo Zacarias e o Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja toda estava naquela montanha. Todos nós já estávamos lá. Já começara o Natal do Senhor. Desejamos a todos, além de um bom domingo, bela festa de Natal em família, feliz conclusão da novena de Natal na comunidade, a todos um dia muito feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.